Nosso tema de hoje é o mundo do cinema e como esse veículo pode ser utilizado como instrumento de transformação de uma sociedade marcada pela discriminação de classe, raça e gênero, e também de conscientização sobre questões de natureza política. Os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor? A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma, motorista é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista, o olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que vós me nordestes, arranha-céu da boca paulista. O projeto Tecendo Nossa História é um projeto sociocultural que utiliza como instrumento o bordado, que é um bordado diferenciado, que é a partir da história de cada participante, assim, na verdade, durante o projeto são discutidos temas relacionados à história e à vida do participante, e ele faz um desenho livre e borda, escolhendo as cores, a textura da linha de tecido. E o que se pretende com isso é que ele entre em contato com a história dele, e assim como ele escolheu as linhas, as agulhas e as cores, ele possa também fazer um projeto de futuro, escolhendo que tipo de vida que ele quer ter. Nossa convidada de hoje tem uma bela carreira no mundo do cinema, tendo ganho muitos prêmios em festivais nacionais e internacionais. Oitava de 11 irmãos de uma família residente na periferia de São Paulo, foi a primeira a entrar para a universidade, em que se formou em Ciências Sociais e começou a tratar de temas como violência doméstica, igualdade de gênero e direitos humanos. Sua carreira no cinema se iniciou em 2005 com o documentário Tecendo Histórias e Bordando Novos Caminhos, projeto que promoveu o intercâmbio entre mulheres das periferias de São Paulo e de Paris em 2009 e 2011. Foi pesquisadora da série Cena Inquieta, do Sesc TV, lançada em julho de 2020 e produzida pela Olhar Imaginário, sobre teatro negro de gênero e político. E também co-diretora, pesquisadora e roteirista do longa-metragem Dentro da Minha Pele, lançado pela Globoplay em agosto desse mesmo ano e que participou de festivais na França e na Holanda. Mais recentemente, dirigiu o curta-metragem de ficção A Voz de Adélia, selecionado para apresentação em diversos festivais cinematográficos. E atualmente dirige a Coleção Antirracista, uma coletânea de 8 vídeos documentais que trata da questão racial brasileira, voltada para educadores e estudantes do ensino médio. Vamos conversar com a cineasta, cientista social e ativista negra e feminista Val Gomes. Prazer receber você aqui no nosso Cultilim Resenha. Boa noite, Medeiros. É um prazer estar com vocês, estar fazendo parte dessa plataforma, do programa. E vamos trocar essa ideia aqui, que eu estou com muita vontade de conversar contigo e com espectadores. Exatamente nossa vontade é poder compartilhar com o espectador essa carreira, né, cinematográfica de uma pessoa que vem das periferias, iniciou a vida com certeza em condições adversas e conseguiu superar tudo isso para participar, inclusive, de festivais internacionais. Exatamente em relação a seu início, infância e adolescência, como é que foi você conviver, você ter que viver, então, na periferia, numa família com 11 irmãos? Como é que foi isso para você? Eu vim de uma família de pais de imigrantes, né? Minha família da minha mãe é da Bahia, que migrou para o Paraná, e minha mãe casou-se no Paraná e migrou para São Paulo, para a periferia de São Paulo, Itaquera. E era uma família de muitos filhos, uma dificuldade muito grande, porque a gente era bem pobres, não tinha políticas sociais na época. Eu me lembro, assim, tipo, uma das coisas que me atemoriza agora com a questão do Bolsonaro é que na minha infância a gente não tinha leite para tomar. A gente tomava leite quando os meus irmãos mais velhos compravam limão e eles vendiam saquinhos de limão, saía para vender,
E então o dia que eles chegavam em casa para que vendia limão era o dia que tinha leite. Então essa é uma lembrança que me marca muito. E quando o Bolsonaro assume o poder e a gente sabe que tem milhares de brasileiros com fome, isso me assusta, porque nos anos seguintes foram conquistas sociais de ter 4 alimentações por dia, de ter uma política de leite. Então, assim, quem toma leite todo dia não sabe o que significa não ter leite para tomar. E qual foi aquilo que você chamaria de um aprendizado desse início de vida, dessas dificuldades por que você passou? Eu sou bastante insistente, eu acho que vem dessa experiência de vida, assim, tipo, eu vou lá e falo, eu vou lá, repito, eu não desisto fácil das coisas, eu não desisto normalmente das coisas que eu quero. Então, acho que isso me deu essa... E eu acho que outra coisa também é de pensar saídas. Eu fui uma pessoa que fui treinada para pensar saídas. O problema, você me conta um problema, eu falo, e começo a pensar alternativa, porque acho que foi uma precariedade tão grande que eu tive que exercer essa capacidade de pensar alternativas, porque senão eu não teria, sabe? Acho que esse é o grande aprendizado. E você foi a primeira da família a entrar na universidade. Então, houve dentro da sua família esse incentivo ao estudo? Olha, a minha mãe sempre foi uma pessoa que apoiava a gente estudar. Numa época, eu estudei numa época que não tinha internet, obviamente. Então, ela comprou aquelas coleções. Então, a gente recortava para fazer trabalhos escolares. A vivência em São Paulo, ela foi uma vivência guiada pelos lugares públicos. Então, por exemplo, até 10 anos de idade, a gente ia numa biblioteca que era mais próxima do bairro, Itaquera. Com 12, a gente ia para a biblioteca do Tatuapé, que era mais longe. Com 14, a gente já ia para o centro sozinho, na Biblioteca Mário de Andrade. Então, a minha experiência na cidade foi guiada pelos espaços públicos e pelas bibliotecas. Então, assim, tem um amor muito grande pelos livros, né? E sempre li bastante. Eu me lembro também quando a minha biblioteca da minha escola, que eu estudei numa escola pública da Prefeitura de São Paulo, quando teve uma sala de leitura, aquilo para mim era um oásis, né? E então teve essa questão da política pública, de ter uma biblioteca na escola, uma experiência de ter professores que tinham, eu tinha professores horrorosos e tinha professores super politizados que queria fazer horta. Então foram experiências muito marcantes para mim, assim. E o espaço da minha mãe de querer que a gente estudasse, eu entendia que a educação seria uma mudança na minha vida, né? Eu entendi isso muito cedo. Entendi, assim, não só entendi pela questão do conhecimento, eu tinha muito amor pelos livros, assim, eu sabia que pela leitura que o mundo não era só aquilo que eu vivia, né? Que existia um outro mundo, e eu queria participar desse outro mundo também. Interessante, isso é algo que nós temos em comum, que desde criança eu tinha esse hábito da leitura, o prazer da leitura. E também essa coisa da criação de família pobre, né? E o lema da minha mãe parece bastante a coisa da sua família. Você tem que estudar para ser alguém na vida. É exatamente disso que se trata. Agora, de onde veio a ideia de fazer ciências sociais? Olha, eu fui bancária, eu comecei a trabalhar muito cedo, como várias pessoas da minha geração, vou fazer quase 50 anos. Quando eu tinha 16 anos, eu entrei no banco. E eu já me sindicalizei, porque eu já era meio estranha, entre aspas, né? Eu tinha uma certa consciência política em algum nível. Então, eu entrei no banco e comecei a trabalhar no banco com 16 anos, fazendo ensino médio. E me sindicalizei, eu acho que tem esse desejo, eu acho que eu já tinha uma percepção de que a gente precisava construir um outro mundo. Eu acho que no sindicato eu conheci pessoas que faziam ciências sociais, e aí prestei ciências sociais. Então, acho que foi por aí. Então, qual a faculdade? Na Unesp em Araraquara. Estudei numa universidade pública. E qual você tirou das ciências sociais? Eu tirei, pergunta complexa, hein?
Eu acho que eu tirei, sei lá, a maneira como eu vejo o mundo, dou nome para, nomeio as coisas. Eu vejo, assim, eu sinto que, tipo, até tive vontade de, na época, falar, por que eu não fiz cinema quando eu estava fazendo ciências sociais e tal? Mas eu vim de um ensino que era um ensino... eu acho que ciências sociais foi fundamental para marcar a minha... para solidificar a minha visão de mundo, porque talvez, se eu não tivesse feito ciências sociais, eu ia continuar querendo um mundo diferente, mas não ia construir um pensamento sobre isso, não ia ter uma compreensão do mundo mais ampla, sabe? E mais aprofundada. E você chegou a pensar em seguir uma carreira acadêmica? Olha, na época da faculdade, eu fiz pesquisa de iniciação científica logo que eu entrei, né? Tipo, durante a faculdade inteira. Eu tive uma bolsa depois de aperfeiçoamento, até com a Eleonora Menecute, que foi a ministra da Dilma das Mulheres, mas eu não queria, porque eu achava que não sei, não batia comigo. Eu sempre tive interesse pelas artes, mas eu não sabia muito bem o que fazer, entendeu? Por conta dessa trajetória. Eu tive que trabalhar, fui fazer ciências sociais, e falava, gente, mas eu só sei ler e tal. E eu queria fazer. Depois fiz outros cursos, mas é isso, foi falta de oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, eu considero um percurso que eu gosto do meu percurso, sabe? Foi o que eu tinha, eu fiz o meu melhor e me deu base para construir outra trajetória, assim. O que eu acho interessante no cinema é que eu uso todo o meu repertório que eu adquiri ao longo da minha vida. Então, acho isso muito rico, sabe? Mas como é que você entrou nesse universo cinematográfico? Olha, foi eu quando estava na faculdade, a gente tinha um grupo e a gente queria fazer um filme, então eu consegui uma Super 8, entrei em contato com uma figura que fazia um festival em São Paulo, nananana. Não deu certo, porque tinha aquela energia do grupo. E em 2017 eu estava fazendo um curso de captação de recursos, porque como eu conheço muitos projetos sociais, e sei executar projetos, porque, assim, acontecendo nossa história, eu concebia, fazia parcerias, escrevia edital e realizava. E eu percebi, assim, fiz isso durante muito tempo, mas é muito cansativo. Então, eu queria deixar de ser executiva. Então, eu pensei que se eu fizesse um curso de captação de recursos, e como eu conheço várias iniciativas sociais, eu poderia buscar dinheiro para os projetos que eu acredito. E nessa eu acabei conhecendo um rapaz que faz um festival de cinema. Então, eu fui trabalhar nesse festival de cinema, tipo, para ajudar a formatar, para conseguir recursos. E lá eu conheci o Tony Venturi, que é um dos diretores da Olhar Imaginário, que ele foi um júri, e aí a gente começou a trocar ideias sobre os projetos, e aí fui embarcando, fui convidada para o Cena Inquieta, fui fazendo outras atividades, então fui lendo roteiro, dando palpite e tal, então foi assim. Você roteirizou, dirigiu e montou o documentário Tecendo Histórias e Bordando Novos Caminhos. Mas nós vamos falar disso no próximo bloco. Você roteirizou, dirigiu e montou o documentário Tecendo Histórias e Bordando Novos Caminhos. De onde veio essa ideia de promover o intercâmbio entre mulheres periféricas de São Paulo e de Paris? Eu acho que eu queria voltar alguns passinhos atrás, que é para falar desse projeto, né? Quando, ao longo da minha vida, na militância e etc., eu sempre me perguntava assim, porque eu via que, embora tinha pessoas que pregavam determinadas ideias, na prática, elas acabavam não fazendo o que elas pensavam. E também, por trabalhar com violência doméstica, que eu trabalhei na primeira pesquisa nacional de levantamento de dados do Brasil inteiro sobre violência doméstica. Então, eu ia nas delegacias e lia os boletins de ocorrência.
Você trabalhava para que órgão? Eu trabalhava numa pesquisa da Ilayat Safiot, que é uma professora, uma feminista, né, uma mulher que pesquisou violência doméstica, questões de gênero e tal, e era uma pesquisa para o CNPq. Então, a gente ia nas delegacias, colhia as informações e tal. E aí, eu percebia, pela leitura dos boletins de ocorrência, todo o que eu aprendia na teoria, o ciclo da violência doméstica, que ela é em espiral. Então, o sujeito um dia ameaça, outro dia ele rasga o documento, outro dia ele bate, e vai indo até que chega no... Se não tiver nenhuma força que corte esse ciclo de violência, eles matam as mulheres. Feminicídio, então. Feminicídio. E aí, assim, eu vi isso, eu li isso nos boletins de ocorrência, até chegar a saber que aquela pessoa tinha sido morta e que não aconteceu nada que impedisse. E trabalhei com outras questões também ligadas à violência. E eu percebi o seguinte, que às vezes, por mais que você dá uma informação, isso não faz com que a pessoa consiga imediatamente cortar esse ciclo. Então, eu fiquei pensando, durante muito tempo, como juntar a questão da individualidade, da subjetividade e do coletivo. E aí, fiz um curso chamado Arte Integrativa, e lá tinha uma professora, que virou minha amiga, que ela sabia que tinha um curso no Canadá que as mulheres bordavam contando a história delas. E aí ela falou, você vai, é sua cara, maravilhosa e tal. Eu falei, putz, mas eu falei, só vou se tiver bolsa. E aí eu escrevo um projeto, falo com a União de Mulheres de São Paulo, que é uma ONG que tem aqui, que tem mais de 30 anos agora, e falo, se eu conseguir a bolsa, eu aplico a técnica na União de Mulheres. Aí consegui a bolsa da escola, consegui apoio do Canadá e fui fazer o curso. Em que cidade? E aí, esse curso foi um curso de artes no Canadá. Que cidade do Canadá? A cidade é Vitória, que é uma cidade bem pequenininha. E aí eu fui e antes de ir eu já criei uma história na minha cabeça do indivíduo, do coletivo, por conta do curso que eu estava fazendo, esse curso de arte integrativa. Chegando lá eu aprendi, qualquer mulher aqui do Brasil poderia ter me ensinado o que eu aprendi lá, que era um ponto linhavo. Só que eu criei essa técnica, que é assim, tipo, eu reunia grupos de mulheres, a gente discutia algum tema e elas desenhavam e bordavam. E do ponto de vista psicanalítico, quando você escolhe uma linha, quando você escolhe uma cor, quando você simboliza alguma coisa da sua vida, eu estou trabalhando a questão do poder, sabe assim? Parece simples você escolher uma linha, um tecido, mas isso é trabalhar a cidadania do ponto de vista mais fino. E disso se formava um painel. Nossa, estou demorando muito para responder. Disso se formava um painel. À vontade. É importante o que você está dizendo. Fazia um painel coletivo do grupo. E esse projeto eu fiz assim, desenvolvi para mais de 1.200 pessoas em várias cidades brasileiras. Quando está 2005, tem um congresso em Portugal, e aí essa mesma professora fala, Val, é sua cara, vai lá, tal. Aí eu olho, o congresso é em inglês. Eu não falo inglês. E aí eles aceitam que eu mostre um filme. Eu falei, se eu levar um filme, pode ser? Aí eles toparam, e aí eu fiz o documentário, o Tecendo Nossa História, Bordando Novos Caminhos, por conta desse seminário. E, modéstia à parte, eu gosto bastante dele, que é um filme institucional que explica o projeto, mas também mostra a cidade de Tiradentes, sem ser uma visão estereotipada. E então foi por isso que foi feito o filme. E aí foi feito o filme em 2005, e o projeto continua sendo desenvolvido. E aí, em 2008, eu fiz um intercâmbio na França, e lá tinha um projeto, que era o Ano da França no Brasil, e eles queriam um projeto meu aqui da secretaria, o secretário não quis. Como eu fui selecionada para fazer esse outro estágio, e a pessoa que me atendeu lá falou, mas o que você faz em São Paulo? Aí eu contei desse projeto das mulheres, falou, esse projeto é muito mais interessante, por que você não escreve eles? Aí eu escrevi esse projeto, fizemos 2 grupos, um na Zona Sul,
outro na Zona Oeste, para discutir a questão de gênero com as mulheres, se tinha diferença de ser mulher ou de ser homem na sociedade brasileira, se mulher da periferia é diferente de morar no centro, tal, nananã. E depois nós fizemos bordados, e depois de 3 meses vieram esse grupo de imigrantes da França para São Paulo. E aí foi muito louco, que eu consegui muita coisa. A gente circulou durante uma semana com essas mulheres, e as mulheres fizeram um mapeamento dos espaços culturais onde que elas moravam, espaços culturais e sociais. Então, você tem o circuito Cidade Tiradentes, você tem o circuito Zona Sul, e era muito louco que elas não entendiam a língua, mas se viravam, mímica e tal. E aí foi ótimo, foi uma experiência muito forte. E dessa experiência, a gente achou que a gente tinha que levar as brasileiras para a França. E aí, assim, uma coisa que vocês não acreditam, ninguém queria pagar. As pessoas falavam assim, olha, mas eu pago para você, mas por que mesmo que você quer levar essas mulheres? Eu falava, olha, eu não preciso do seu dinheiro para ir para a França. Assim, o objetivo do projeto é que vá ao grupo, pelo menos um grupo de mulheres. E aí, assim, foi muito difícil, mas nós conseguimos, pelo menos, outro projeto, quando vieram as francesas, as imigrantes francesas, foi um projeto super rico, super endinheirado, porque todo mundo queria pagar, foi uma coisa muito, muito louca. Na hora de levar as brasileiras periféricas para a França, as pessoas achavam que não era importante. Mas aí conseguimos, fizemos rifa, conseguimos a passagem da Secretaria da Cultura de São Paulo, o secretário Calil, que apoiou, e aí nós trabalhamos com essas mulheres lá, fazia as anotações e tal, e depois, assim, a escolha de quem iria, porque não deu para ir o grupo, tinha a questão da faixa etária, tinha a questão de raça, tinha a questão, tipo, de ser capaz de disseminar o que conheceu fora para a comunidade delas. E a gente fez 7 apresentações em lugares públicos, elas fizeram. Assim, foi um trabalho muito cansativo, porque muito bom, mas muito cansativo, porque eu organizei junto com ela, tinha outras pessoas que trabalhavam comigo, com elas, para que elas fossem falar, você vai falar o quê? Eu falei, eu não vou falar nada, quem vai falar vocês. Então, a gente viu, sei lá, quem tinha mais sensibilidade para a questão de habitação, falou sobre habitação. Quem tinha mais sensibilidade para a questão de gênero, falou de gênero. A Dona Maria Torres me emocionou muito, que é uma senhora que morava na favela, no Carumbé, na comunidade, e ela tinha poliomielite, então ela mancava. E essa experiência foi muito marcante, que o que eu percebi, assim, ela tinha um olhar mais fino, no sentido, nossa, as pessoas aqui comem lanche no parque. Lá, se a gente comer, se a gente levar um lanche e comer na rua, a gente é maltratado. E para mim, a experiência dela mais marcante foi que ela se sentiu bem tratada. Porque as pessoas, como ela tinha poli, o pessoal que recebeu a gente lá levava uma cadeira. Então, a gente fazia passeios e levava uma cadeira para ela sentar. Então, ela se sentiu muito respeitada, sabe? Então, foi muito forte essa experiência. E porque eu acho que todo mundo tem direito para ir a todos os lugares. Tudo isso para dizer isso, né? Que as mulheres e homens, a gente tem direito ao mundo, a gente tem que ir para todos os lugares. Uma outra experiência na área cinematográfica, que parece bastante marcante para você, foi ter co-dirigido Dentro da Minha Pele, que também participou de uma série de festivais nacionais e internacionais. Quais foram os momentos mais importantes? Nos fale um pouco desse filme para a gente. Olha, o Dentro da Minha Pele ele foi importante porque assim, o TCE do Nossa História ele nasce junto com o projeto, né? E o Dentro da Minha Pele já é numa linha mais numa linha cinematográfica mesmo, né? Porque o outro ele foi um suporte para apresentar um projeto social. E eu entrei nesse projeto para ser pesquisadora. E aí o Tony tinha um outro projeto mais ambicioso. Falei, não, se tratar da questão racial, só isso dá um filme. E aí fui conversando com ele, eu era a pessoa que coordenava a pesquisa de campo, a pesquisa de personagens, apresentava para ele os intelectuais, pessoas, etc. Ia discutindo a questão de como filmar e acompanhava
as entrevistas. Depois eu fiquei na montagem, né? E aí, durante a montagem, que eu fui convidada para ser diretora, ou diretora com ele. Então, nesse primeiro momento, eu tinha uma questão mais de consultoria, mais de coordenação de pesquisa, mas foi muito interessante, que eu fui aprendendo com o Tony. Assim, o que eu gosto desse processo, assim, eu sempre a minha formação e a minha experiência é muito mais como socióloga. Então, com essa experiência do dentro da minha pele, eu aprendi, ou estou aprendendo, a como transformar o conteúdo que eu tenho de ciências sociais em audiovisual. E essa troca com o Tony é muito interessante, assim, porque ele tem uma larga experiência no cinema, então a gente discute. Eu tenho uma experiência como espectadora, eu tenho um repertório de filmes e etc. Então, foi muito bom por isso. Quando chegou na montagem, e como eu não estudei cinema, eu estava um pouco assim, meio que desconfiando de mim, sabe, durante o dentro da minha pele, no processo de produção do filme, né? Então, estava um pouco só de bituca, ouvia, escutava, tal, enfim. E quando chegou na montagem, aí falei, agora chegou a minha vez. E aí eu fui me colocando mais no sentido, não, acho que isso funciona, isso não funciona. Aprendi também, a gente tinha uma equipe de profissionais pretos, desde a produção, o processo inteiro. Então, assim, você tinha as tensões do pessoal da equipe no processo de produção, na montagem, também eram montadores. O primeiro montador, o Marcola, é um cara que já está há muito tempo no mercado, e é um cara incrível, assim, o Paulinho também, que foi o segundo, mas o Marcola falava, esse filme é seu. E acho que foi muito importante, assim, o que eu falo é que ao longo da minha vida eu vivi várias experiências semelhantes a essa do dentro da minha pele, mas em função do racismo estrutural ficava escondida, eu nunca era a pessoa que aparecia. E pelo fato de eu ter me tornado co-diretora, eu posso vir falar sobre o filme, que se eu ficasse só na coordenação de pesquisa ou no roteiro, você não vê roteirista falando de filme. Então, eu acho que isso, para mim, foi muito importante, ter assumido essa codireção. Você tem uma série de outras produções, A Voz de Adélia, essa coleção antirracista, mas, infelizmente, a gente está chegando ao final do programa. E eu gostaria que você desse uma palavrinha rápida de incentivo às novas gerações, o exemplo que você está dando. Olha, eu acho que as novas gerações são cheias de garra também. Eu vejo os jovens aí lutando, fazendo coisas. Eu acho que a gente tem que continuar insistindo, batalhando e assumir isso, que a gente tem direito a tudo. A gente tem direito a tudo e a gente precisa ocupar esses lugares e a gente precisa assumir isso. Muito obrigada. Boa noite. Bom, parabéns pelo que você tem feito e continue em frente. Estamos com você.